Então, pessoal, vamos aqui a um dos vídeos da parte prática aqui do módulo 3. Vão ser alguns vídeos separados por conteúdo, né? Então, esse primeiro vídeo aqui trata sobre imagens e o principal fator é o posicionamento de imagens. Tá legal, então? Eu já estou aqui com o Overleaf aberto, né? Vocês vão ver que aqui no menu lateral eu criei uma pastinha, né, chamada figuras. Então eu posso expandir ela aqui, abrir. Aqui eu tenho o gráfico correspondente, ele é um PNG, né? Esse aqui é uma imagem de exemplo. A gente pode incluir arquivo PDF, a gente pode incluir arquivo JPG, a gente pode incluir arquivo EPS, né, do Photoshop. Ele vai fazer a leitura desse arquivo, né? A vantagem de você usar PDF ou EPS, né, é que você consegue ter um arquivo totalmente vetorial, né? E não um bitmap, como JPG, PNG, em que perde um pouco de qualidade da imagem. Então, sempre que conseguir um EPS ou um PDF, isso facilita. Atualmente, muitas ferramentas hoje, como Canva, que às vezes se usa para fazer imagem, exportar algum gráfico, ou outras ferramentas, o próprio PowerPoint, por exemplo, né? Você pode gerar criar figuras e imagens lá, ou refazer e exportar em PDF. Em vez de exportar em PNG ou JPG, você vai ter uma qualidade muito mais muito melhor, né? Que aí é um arquivo vetorial, né? Não é um arquivo bitmap, né? Ou seja, não é um arquivo formado por pixels, né? É um arquivo formado por vetores. Então essa é a diferença. Vou voltar aqui então o nosso artigo, né? Enquanto a gente está trabalhando no arquivo só, a gente vai ver, eu vou dar um switch aqui para o PDF. Então aqui na figura 6.2, o padrão é você utilizar no ABNT o nome da figura acima e a descrição dela, e abaixo você coloca a autoria. Obviamente figura 1, aqui embaixo tem outro, né? Figura 2, o próprio Overleaf vai nomeando as figuras conforme você vai declarando cada uma delas, tá? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai aprender a anotar. E aqui, por exemplo, a gente tem figura 1, ele é a referência para essa figura. Então, se eu clicar aqui, ele vai me levar aqui para a figura 1, né? Então, a gente consegue referenciar. Então, já no padrão ABNT, começando com letra maiúscula, né? Então, sempre quando você vai referenciar uma tabela, uma figura, um quadro, você tem que escrever em maiúsculo. E aqui ele já deixa isso formatadinho para você, né? Só referenciar. Para mim acessar exatamente o trecho disso aqui, eu só vou escolher um pedaço desse texto aqui que está próximo, vou dar 2 cliques aqui em figuras, ele já vai dar 2 cliques aqui, ver se ele está atualizado. Enfim, vou dar um switch aqui para ele ir lá para o texto, né? Então, a gente tem aqui a subseção figuras. Aí nessa subseção figuras, eu tenho aquele texto. Vou só montar uma tabulação aqui para melhorar um pouquinho, né? E aí a gente tem o comando figure. Então, sempre que você for incluir uma figura, você inclui dentro desse comando figure, porque aqui você vai declarar intuitivamente a figura, né? Vou organizar ela melhor aqui, ficar mais visível, né? Então, tudo dá um tab para cá, tá tudo dentro do figure. Aqui o que você vai, obviamente, utilizar? O comando centering é para quê? É para que você deixe a figura sempre centralizada. Então as figuras devem ser centralizadas, enfim, no meio da frase, né? Devem ser centralizadas. Aí você quer colocar a descrição do que aquela figura se trata, você usa dentro do comando /caption, né? Aqui você utiliza o texto que você quer que apareça lá na figura. Aí você cria uma label. Essa label aqui é para você poder referenciar. Aqui a label, você não necessariamente poderia colocar fig, gráfico 2, só um nome, mas é interessante porque esse formato aqui de figura em si é bom, porque onde é uma seção, uma subseção, a gente utiliza como se fosse um prefixo, né? Ou seja, é um nomezinho
inicial para saber do que se trata aquela label. Então, toda label que começa com o nome fig se refere a uma figura. Toda label que se conecta com o nome SSSEC, aqui, que é uma subsection, por exemplo, né? Fosse só uma section, era sec. Se fosse uma subseção, era SSEC. Como é uma subseção aqui, né? É uma SSSEC. Então, o padrão, vocês podem seguir, se for daqui a pouco alguma tabela, tab, 2 pontos e um nome. Por que eu uso isso? Para depois eu poder referenciar no texto. Como que eu referencio? Então, veja que aqui no texto eu tenho esse comando aqui, /barra C maiúsculo ref. E aí eu abro colchetes e coloco aqui a referência da minha figura. Nesse caso aqui, fig gráfico 2, que é esse aqui que eu defini aqui na linha 302. Tá? Obviamente, então aqui eu tenho que ela vai ser centralizada. Eu vou ter a legenda dela, né? Aqui eu vou ter a referência para ela, que aí ela vai criar o nome figura 1, figura 2, figura 3. Esse nome aqui eu coloco o que eu quiser. Aí depois eu posso referenciar no texto, ele vai alocando os nomes figura 1, 2, 3, conforme foram definidas. Como essa aqui é a primeira a definir. E esse é o comando para realmente incluir a figura, né? É o comando include graphics, em que ele tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, que é esse aqui que eu selecionei, deixa eu até vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu tirar o zoom da página, porque já que tem zoom, a gente... vou dar o zoom aqui. Lá no PDF, a gente tem o zoom no PDF. Aqui eu preciso usar o da página, né? Então, a linha 303 aqui significa o quê? Esse é um padrão que normalmente você utiliza para incluir a imagem, ela ficar na dimensão correta, né? Aqui basicamente eu diz assim, olha, eu quero que a largura, a gente tem os parâmetros de largura, altura, que a gente pode mexer na imagem, né, porque é 2D. Eu disse assim, eu quero que a largura seja 50%, né? Então de 0 a 1, esse valor, 0.5 é 50% da largura da coluna da página, tá? O que é a coluna da página? Tem artigos que eu posso dividir em 2 colunas, mas esse artigo aqui é uma coluna só. Lembre lá no Document Class que você pode dizer que você quer 1 ou 2 colunas, né, quando a gente cria o documento. Mas enfim, então basicamente esse comando column which ele pega toda a largura da coluna e necessariamente aqui eu digo assim, ó, eu quero só metade dessa largura. Bom, então esse parâmetro aqui se trata disso, né? Eu posso colocar aqui a largura da página vai ocupar só 50%. A imagem vai ser redimensionada para isso. Então aqui é para redimensionar a imagem. E aí aqui eu coloco o caminho de onde vai estar dimensionado, de onde está a minha figura, né? Então veja que a figura eu coloco aqui ponto barra, que é a raiz do sistema. Depois eu tenho a pasta figuras, tá vendo aqui, ó? Estou passando o mouse agora, né? Figuras, e depois a pasta figuras é diretório, né? Eu tenho a imagem gráfico. Veja que você não precisa colocar extensão. Ele é um PNG, mas eu não preciso. Eu só coloco o gráfico ali e pronto. Tá? Não preciso colocar gráfico.png, .jpg, não importa. Tá? Só não pode ter arquivo com o mesmo nome. Eu não posso ter. O ideal é você não ter, né, um gráfico PNG e um JPG. Isso aí você tem que especificar aqui. Sempre trata com nome diferente. E aqui o comando font, onde vai aparecer abaixo da imagem, né? Por exemplo, aqui autoria própria e aí fecha o figure. Tá? Aí, essas são as configurações. Depois a gente vai falar desse cara aqui que é o posicionamento, tá? Então eu vou dar um switch aqui. Ele criou logo abaixo daquele texto, ele criou a figura, né? Ele incluiu a fonte, deu um nome para a figura, né? Com o caption e deixou ela centralizada e veja que a figura ela está na metade metade do tamanho aqui do texto. Se eu tirar, por exemplo, se eu deixar em branco assim esse parâmetro aqui, né? Eu vou tirar ele aqui para vocês verem, ó. Só include graphics, né? Já vou dar um Ctrl Enter aqui e já vai compilando lá. Vocês vão ver que essa imagem é gigantesca na prática, esse PNG. Ele vai estourar a página aqui, né? Vai ocupar toda a página necessariamente. Enfim, vai compilar aqui e a gente vai poder ver. Olha só. Ó, é gigante a imagem, olha o tamanho da imagem aqui, né? Então tem que ter esse cuidado. Até diminuir a página aqui para você ver, ó.
outro gráfico pequenininho embaixo, esse aqui, né? Então a imagem era gigantesca. Então a gente tem que, quando a gente faz isso, ele escala a imagem, né? Ou seja, muda o tamanho aqui. Vou voltar aqui o comando. Então a imagem é redimensionada para que a largura ocupe metade do tamanho e, obviamente, ele vai escalar a altura também, né? Agora eu vou recompilar aqui. Vai ver que ele vai posicionar certinho a imagem com uma escala baseada na largura, né? Então ele escalou largura e altura aqui, mas de forma homogênea, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz um comando errado, ó, já retornou um erro. Deixa eu ver o que eu coloquei de errado aqui. Olha, aqui foi apagado figuras. Acho que eu mexi. Ó, eu mexi no nome da figura, ó. Gráfico. Não sei por que gráfico aqui. Agora sim, diz que não encontrou, ó. Erro, né? Já deu erro aqui. Era em inglês, é como um compilador disse assim, ó, not found, né? Não foi encontrado figura.i. Era gráfico o nome da figura, né? O erro aparece aqui também em vermelhinho, ó, em logs de saída. Agora eu vou recompilar com a figura já no tamanho certo, não aquela figura estourando. Então ela vai encaixar aqui, né? Tá um pouco pequenininha, mas é para vocês verem, ó. Pronto, apareceu, né? Vamos dar um zoom aqui. Perfeito. Tá aqui ela, né? A figura de baixo é a mesma, só que a outra include graphics, né? Então aqui eu tenho outro include graphics, outro ambiente figura, né? Que é centralizado, onde eu tenho a descrição em Caption aqui e eu tenho a fonte também. Só que aqui eu estou, em vez de usar o parâmetro width, eu estou usando o parâmetro scale. Então eu posso escalar ela. Quer dizer que eu estou aqui o scale quer dizer que eu estou usando 0.07725. Eu escalei essa imagem tanto em x quanto em y, né? Em 7% do tamanho dela, tá? 707,25%, na verdade. 0,7%, desculpa. Não 7%. Essa foi a dimensão. Então eu trouxe para uma dimensão bem pequenininha, né? Se fosse 0.1 era 10%, 0.2 era 20%, 1 é 100%. Então sempre trabalha na escala de 0 e 1 esse valorzinho aqui, tá? Então sempre na escala de 0 e 1. Então 0,0725 quer dizer que é 7,25% do tamanho da imagem. Então veja quanto eu tive que diminuir. Quão grande é aquela imagem, quando eu deixei ela sem o parâmetro inicial que define. Então eu posso dar esse aqui, pego a largura da página e pego 50% ou 70%. Alguns artigos, normalmente, pessoal, para artigos científicos, eles vão usar 70% aqui. É habitual usar 70%, tá? Para artigo científico. 70%, tá? Esse é o padrão. Aqui já está um pouquinho menor, né? Da largura da página ocupar a imagem, 70% da largura, né? Então sobra um pouquinho de cada lado, aqui um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então esse aqui é um tamanho legal. E aí refere-se ao posicionamento. Então aqui a gente falou da centralização, aqui o título da figura que fica em cima, né? A fonte, a figura por si só. Posso usar o scale, mas aí você vai ter que chutar um valor, é difícil de dimensionar. Então, mas é uma possibilidade usar o comando scale, ok? E aí vejam que do lado desse ambiente figure, eu tenho um parâmetro a mais que se refere a posicionamento na página. As figuras elas ficam, vamos pensar assim, né, flutuando na página. Por padrão, o LaTeX ele usa o que se chama de HT. Esse é o padrão. Se você não definir nada, ele vai ser HT. Então, H significa que o objeto vai ser colocado primeiramente onde você definiu. Então, eu defini ele logo abaixo dessa frase aqui. Então, ele tem que aparecer logo abaixo ou no topo, né? Aqui até tem a documentação aqui do lado. Estava no slide também os principais. Então, o H ele coloca exatamente na posição onde você definiu. T coloca no topo da página, B coloca abaixo na página, né, na parte inferior da página, enfim. E esse outro aqui, provavelmente que vocês vão usar a exclamação antes, quer dizer que você vai forçar a ele ficar naquela posição. Caso você usou o H, por exemplo,
e você quer que ele fique exatamente ali, e ele não está ficando, você usa o negado H, né? Como se fosse aqui na linha 308. Significa que isso vai sobrescrever as regras padrões de flutuação dos objetos dentro do overleaf. O que isso significa? Então, os textos, cada bloco de texto, cada figura, cada tabela, um vai encaixando após o outro, né? E aí, por exemplo, se esse cara aqui quisesse ficar assim no topo, eu só colocaria aqui T. Se vocês olharem aqui, não está no topo desta página, né? Ele está bem onde está após o texto, bem onde eu coloquei. Se eu recompilar com o T que eu coloquei lá, essa figura vai ficar no topo aí da página, né? Ou pode ser no topo dessa ou da de cima, desde que ele caiba na página. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou no topo, não ficou abaixo aqui do texto, ele subiu. Tá? Se eu colocasse B, ele ia ser jogado para a parte de baixo, né? Aqui, ó. Colocar B, aquela figura vai ser jogada para a parte de baixo. Vamos pular aqui, ó. Então essa figura aqui, ela vai sair do topo dessa página. Então, vou diminuir o zoom aqui, estava ali no topo, né? Não ficou ó, na posição onde eu defini. Ela vai ser jogada para baixo. Então eu vou ter aqui o texto. Veja que um texto de tabela subiu e esse cara foi jogado no topo da página. Porque isso aqui é regra do overleaf. Então, como ele jogou esse primeiro gráfico para a parte de baixo da página, aqui no meio ficava um espaço vazio. Então, esse espaço vazio ele jogou para cima o quê? Ele flutuou o texto, vamos dizer assim, né? Ele flutuou o texto em relação à seção de tabelas. E aí, a figura abaixo, a menor, ficou abaixo da outra, né? Então, é uma organização. Mas, às vezes, você quer forçar, né? Por exemplo, aqui, barra... Normalmente, se utiliza o H, mas HT é o padrão, porque ou ele posiciona onde você definiu, ou ele posiciona acima do que definiu caso não atenda às regras de flutuação padrão do overleaf, né? Mas se você quiser forçar, é só você colocar veja que agora ele colocou realmente após o texto, né? Como eu tinha definido aqui. Então aqui tem o texto, depois do texto tem a figura. Se eu quero forçar a figura a ficar naquele lugar, eu só coloco o negado antes. Caso em algum momento essa figura não queira ficar na posição onde você definiu, é só colocar exclamação, chamo de negado, porque na programação a gente chama de negado mesmo, né? É o símbolo de negação, e aí, então quer dizer que ele vai ignorar as configurações padrão do overleaf e vai tentar forçar que fique naquela posição. Se mesmo assim tu não conseguir, pode ser que o quê? A tua imagem é muito grande. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, ela está abaixo aqui e depois tem um texto, né? Figuras coloridas e fotografias, que é o ideal. Aqui tem uma dica de como usar. Se eu aumentar essa imagem aqui, que ela não caiba na parte abaixo, né? Ela vai ser jogada para a próxima página, tá? Ela não vai respeitar após o texto, né? Então vamos pensar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para 155, por exemplo. A escala, né? Eu estou chutando, realmente essa imagem vai aqui pegando 15,5% do tamanho dela, né? Viram que ela é gigantona, assim, bem grande, né? Olha o que aconteceu. Olha aí, ó. Tá aqui o primeiro texto, a primeira figura, depois dessa figura eu tenho de cara outra figura. Só que ela não cabe nessa parte de baixo aqui, ó. Ela não cabe aqui essa figura. Aqui onde eu selecionei ela não cabe, ela é muito grande. Então ela foi jogada para onde? Para a próxima página. Mesmo eu tentando forçar. Então tem vezes que não tem o que fazer. Veja que eu forcei aqui, eu disse assim para o LaTeX, olha, eu estou forçando, eu quero que fique logo uma imagem após a outra, só que ela não cabe ali naquela página. Então ela foi jogada para a página de baixo, o texto abaixo subiu, ficou aqui no meio, né? Reorganizou. Então aqui ele está dizendo, ó, que esse tamanho aqui de altura, né? Deu um overfull, ou seja, estourou o parágrafo, ele não consegue manter ali, né? Se eu diminuir isso daqui a pouco para 10%, só vamos tentar com 10%. Se ele couber ali com 10% de altura, ele vai ficar uma imagem após a outra, respeitando o comando !H, que significa que eu quero que ele seja renderizada, né, que seja criada essa imagem bem onde eu defini. Ó. Deu certo. Ó. Uma imagem, outra imagem, não quebrou para baixo. Ok?
E quando eu quero referenciar a imagem, obviamente, essa aqui é a gráfica, essa aqui é a gráfico 2. Eu digo assim, ó. Imagina que aqui no meio do texto eu queira referenciar logo abaixo aqui, né? Eu uso esse comando aqui, o cref, C maiúsculo, tá? Então, o cref, vou colocar aqui o contrabarra, cref, né? Esse aqui. E aí eu coloco aquele nomezinho ali, fig, veja que ele já busca, fig gráfico, né? Ó, figuras coloridas e, né? Vou recompilar aqui. Ó, figuras, vou dando um zoom ali. Figuras coloridas e fotografias, né? Aí vai ter que aparecer, ó. Figuras coloridas e figura 2, ó. Veja que ele já puxou o nome. E aqui em cima, o outro já, figura 1. Que é assim que a gente tem que referenciar. Conforme a figura 1, por exemplo, eu escrever no texto, conforme a figura 2, mas na prática você vai escrever no texto aqui, por exemplo, conforme a, aí, cref. Figura 2, as fotografias, entendeu? Você pode dimensionar assim, né? Entendeu? Então é assim que você vai escrever lá no teu textinho. Olha como vai ficar. Conforme a figura 2, as fotografias de alta qualidade e assim por diante. Ok? Viu que legal, né? Ele já formatou, colocou o F, a primeira letra em maiúscula, como está referenciando, e já ordenou aqui figura 1, figura 2. Se eu quiser incluir uma nova figura, eu clico aqui na pasta de figuras, venho aqui no botão carregar, nessa setinha para cima, e só arrasto. Esse arquivo que eu tenho aqui é um arquivo PDF. Eu acabei de carregar esse arquivo PDF, vou expandir aqui para o lado para vocês verem, ó. Ele é um arquivo PDF que eu baixei do site da UNOESC necessariamente, né? Então, eu posso só, se eu quiser renomear aqui, para ficar um nome pequeno, né? Vou chamar aqui logo UNOESC, por exemplo. Aí eu vou voltar aqui no meu UNOESC artigo. E aí eu vou incluir uma nova figura. Vamos pensar que eu vou incluir essa figura logo após esse último texto aqui de figuras. Ó. Vou colar aqui. E só vou trocar o que aqui? Eu vou trocar para o nome que eu tenho aqui, logo UNOESC. Logo, o caminho é o mesmo, né? Tá na pasta figura, logo underline UNOESC. Perfeito. Aqui eu posso colocar um texto, né? Esse é o logo da UNOESC. Aqui é fonte retirado do site unoesc.edu.br. Pronto. Vou dar um switch aqui. Veja que nesse caso aqui ele está com escala. Vamos usar o comando aqui que pega a largura e ajusta conforme a largura da página. Pega os 50% do tamanho, porque essa imagem é bem grande também. Tá? Então vamos lá. Só vou trocar aqui, né? E vou mudar o nome da Lego. Agora é Fig Gráfico 3. Vamos dizer que é a terceira coisa que eu tenho. E aqui eu deixo configurado para tentar forçar que essa figura fique logo abaixo, logo após esse texto aqui, que fala sobre figuras podem ser inseridas nesse documento, usando e tal. Né? Vamos ver? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha o que a gente tem, né? Então, aquele texto que figuras podem ser inseridas está acima da seção 2.3 tabelas aqui, então a imagem vai ter que aparecer ali. Vamos ver se ela cabe, né? Se ela couber na página, ela vai aparecer ali. Se ela não couber, ela vai ser jogada para a próxima página. Ou a página anterior. Ó. Tá aqui. Olha o que aconteceu. Não coube. Olha para onde é que ela está. Ela foi jogada para a próxima página. Então, ó. Essa é a imagem. Ela nem coube toda. Ó. Ocupou espaço de rodapé que ela é muito grande. Essa imagem é muito grande, né? Então, aqui eu estou pegando 70% dela, né? Ela é muito grande. Vamos pegar assim, 40% dela, então. Vou diminuir a escala para 40% do tamanho. 40% do tamanho da largura, com base na largura da página, né? Para ele escalar. Vamos ver agora. Se ele vai jogar para baixo esse aqui. São várias imagenzinhas, né? Opa, acho que agora vai caber, ó. Olha só. Lembra que a gente queria que ele coubesse ali, ó? Ó. Figuras podem ser inseridas usando o ambiente LaTeX. Ó, figura 3, ele já deu um nome. Já está aqui, ó, retirado do site do UNOESC. E depois tem tabelas. Como eu ajustei o tamanho, ele coube, olha só. Então, como ele coube, depois veio a subseção tabelas e antes tinha aquele texto. Então, perfeito, eu consegui ajustar
pegando o tamanho de 40%. E aí eu posso referenciar, né? Veja a figura 3, né? Eu não vou escrever figura 3, vou colocar barra cref. Aí eu coloco aqui fig gráfico 3. Então veja na figura 3. Quero que você veja alguma coisa que eu expliquei no texto anterior. Então eu vou recompilar aqui. Então após esse texto aqui vai ter veja na figura 3. E ele já faz o link aqui. O bacana disso, como ele faz o link, se eu clico ele já leva para a figura, né? O mesmo vale para as outras, já cria um hiperlink dentro do texto. Fica fácil para quem está lendo, né? Quem está lendo consegue clicar em cima de figura 1 e ele leva para a figura 1. Aqui fala da figura 2 e ele vai levar para a figura 2. Aqui, a figura 2 eu clico e ele me direciona para a figura 2. Né? Se estivesse mais abaixo aqui, ó, vou clicar em figura 2 ali e já vai me jogar para a figura 2. Beleza? Então, de imagem é isso, né? Que tem que cuidar com a dimensão, né? Ela só vai caber ou não naquele espaço que você tem na página. Se você quiser colocar no lugar exatamente onde você definiu, você com o H ele já colocaria, né? Mas caso você pode forçar a usar o exclamação H para tentar forçar. Se não der certo, significa que provavelmente aquela imagem não cabe naquele local, tá? Quiser colocar acima, você coloca T, né? Top. Quiser colocar o bottom, quiser colocar abaixo, né? Na parte inferior você coloca B. Da página onde ele está ou da próxima página, depende da alocação que ele fizer. Enfim, mesma coisa que a forçar, né? Quer forçar que ele fique no topo, usa negado T. Pronto. Né? E assim você consegue trabalhar. E aí, demais são os nomes das labels, tem que cuidar para não repetir, tá? Então, se um é gráfico 1, outro é gráfico 2, outro é gráfico 3, outro é 4, ou imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, então tem que tomar esse cuidado aí para não ter esse problema. Tá bem, gente? Então é isso sobre imagens. Tem que tomar detalhes. E esse mesmo posicionamento que a gente faz para imagens vale para tabelas também. Nós vamos ter esse posicionamento topo, parte inferior da página, né, o bottom, ou na posição vale para tabelas, mas aí a gente vai ter outra aula que é só sobre tabelas e vocês vão ver isso acontecer com as tabelas também. É a mesma forma de organizar no documento tabela e figura. Ok? Então tá, vemos aí na próxima aula prática. Um grande abraço.